Om Jnanatimirandasya Jnananjanan Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaye Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauramanovistam Purnam Radhadasyam Pradayakam Rupanugacharya Paryambu Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Twise Namaha Shama Sundara Shikanda Shekara Ismerahasara Murali Manohara Radhikara Sikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Haripriye Vrindai Tulasi Devyai Priyai Keshavasacha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início, oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências, a poeira dos pés de lótus de Paramaradatama Shri Guru Pada Padma, Nitta Lila Pravista Om Vishnupada Paramahamsa Paribrajacacharya Ashtotara Sata Srimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudeva. E também a todos os Shirupano Gauriya Guru Varga, todos os Tridandi Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia de Shila Gurudeva e de todos os nossos mestres do passado, do presente e do futuro, nós podemos nos reunir mais uma vez para dar sequência à leitura do Bhajana Rahasya, capítulo 6, verso 4. Os anubhavas que surgem ou que aparecem num devoto quando ele alcança o desenvolvimento do estágio de bhava são listados no Bhaktirasamrita Sindhu 2.2.2. Nrityam vilutitam gitam kroshanam tanumuttanam hunkaro drimbhanam swasa bhuma lokanapekshita lalashravô tabhasascha gurna hikhadayo picha. As transformações externas que revelam as emoções do coração, ou bhavas, são chamados de anubhavas. Elas são dança, rolar no chão, cantar, chorar bem alto, contorcer-se, rugir, bocejar, respiração ofegante, negligenciar os demais, babar, gargalhar, cambalear e soluçar. Então, esses aqui são os diferentes sintomas, né, de bhava, tá? E eles são, assim, bastante, vamos dizer, estranhos, né? Até para quem não está acostumado pensar que esses sintomas aí são sintomas de mais elevado amor estático divino, mas sim, esses são os sintomas, tá? E eu, inclusive, tive a oportunidade de observar esses sintomas no meu próprio guru, né? Shila Gurudeva, quando estava manifestando os seus passatempos finais, e ele estava também manifestando vários desses sintomas.
e eu tive a oportunidade de poder servi-lo no seu quarto, né, diretamente, fazendo seva, cuidando dele mesmo diariamente, e ali então pude testemunhar todas essas transformações físicas nele. Então vamos agora ao comentário de Srila Gurudeva, Bhajana Rahasya Vritti. Com o desenvolvimento das emoções transcendentais do sadhaka, os anubhavas supramencionados se manifestam. Não se importar com a opinião pública, sem se importar com a opinião pública, o sadhaka canta e dança, ou seja, de maneira extravagante. É impossível para uma pessoa de mente mundana compreender as atividades dos devotos. O comportamento de um devoto que está em bhava, um bhavuka, é completamente diferente daquela das pessoas mundanas. Às vezes, hipócritas que desejam ganhos materiais, adoração e fama, imitam as atividades de devotos puros. Certa vez, enquanto observava uma cobra dançar, Namacharya Srila Haridas Thakur se lembrou dos passatempos de Krishna derrotando Kaliya Naga, a grande serpente Kaliya, e imediatamente começou ele mesmo a dançar. Outros devotos pegaram a poeira dos seus pés e começaram a passar sobre suas cabeças, considerando a si mesmos muito afortunados. Um brahmana invejoso, que queria também desfrutar desse mesmo prestígio de Srila Haridas Thakur, começou a imitá-lo, mas ninguém se atraiu por ele. E ao invés disso, ele foi espancado pelo próprio encantador de serpentes, né, que se levantou, pegou o seu bastão e deu uma surra naquele brahmana, e ele se levantou rapidamente e fugiu, porque ele não estava, de fato, manifestando nenhum sintoma estático. Texto 5. Bhaktirasamrita Sindhu 2.3.16 descreve os Astasattvica Bhavas como a seguir. Testamba Sweda Romancha Swara Bhedo Tave Patu Vaivarnya Mashru Pralaya Iti Asto Sattvika Smrita. Os Astasattvica, as 8 transformações de Bhava são ficar paralisado, suar, ter arrepios, ter uma voz, falhar a voz, tremores, palidez, lágrimas e a perda de consciência ou desmaio. Comentário de Srila Gurudeva. Na consciência pura da entidade viva, Shuddha Sattva, quando a ação do coração fica estimulada, ela provoca uma ação subsequente. Naquele momento, um encanto natural surge, fazendo com que o coração desabroche de diferentes maneiras. Isso se manifesta externamente como Udbhaswaras, anubhavas, que manifestam ações externas. Essas transformações, como dançar, são de diferentes maneiras. Quando os anubhavas, os quais nutrem vibhava, surgem no coração, eles então penetram o corpo como Udbhaswaras. A palavra sattva se refere ao coração que está estimulado diretamente por sentimentos transcendentais. As bhavas ou emoções que surgem deste sattva são chamadas de sattvika bhavas. Ficando paralisado, tremendo, né, e outras coisas são sintomas de transformações sáttvicas. Quando o coração do sadhaka alcança a união
com estas Satvika Bhavas, ele então se submete ao ar vital. Em seguida, quando o prana é excitado, ele se transforma, causando então uma agitação excessiva dentro do corpo. Nesse momento, stamba, ou a paralisia, né? E outras transformações podem ocorrer. Nos anubhavas, como a dança, né? A bhava que está manifestada pela sattva não executa a ação diretamente. Ao contrário, a atividade é executada como resultado da inteligência sendo estimulada. Nas Satvika Bhavas, como Stamba, no entanto, a inteligência não é necessária, porque o próprio Satvika Bhava diretamente executa essa atividade. Por essa razão, Anubhavas e Satvika Bhavas são consideradas diferentes. Em algumas condições, o ar vital, o prana, ele fica presente como o quinto elemento, junto dos outros 4 elementos que são a terra, a água, o fogo e o ar. Às vezes, ela consiste apenas de si mesma, ou seja, ela está predominada pelo ar, vayu, e ela se move através do corpo, né, daquele devoto. Quando o prana entra em contato com o elemento terra, então surge a paralisia, a imobilidade, né, chamada de stamba. Quando entra em contato com a água, então lágrimas se manifestam. Quando entra em contato com fogo, então o suor aparece e a mudança de coloração, né, a palidez, ficam evidentes. E quando ele entra em contato com o ar, então existe uma devastação ou perda de consciência, o desmaio. Quando ele consiste predominantemente apenas de si mesmo, em outras palavras, quando ele se abriga no elemento ar, o elemento anterior é o éter, tá? Não é o ar, eu disse errado. Então vou repetir, quando o prana se mistura com o éter, então acontece a devastação, a perda de consciência. Quando ele está basicamente predominado por ele mesmo, ou seja, quando ele está em associação com o elemento ar, porque o prana já é o ar em si, existe então o arrepio, romancha, tremores, vepatu, e a voz falha, swarabeda, né, que se manifestam respectivamente, correspondentes ao grau da força vital que existe, que pode ser fraca, média ou intensa. A paralisia é um estado em que a pessoa fica parada, né, inerte, e ela surge através do júbilo, do medo, da surpresa, do arrependimento, da ira, da depressão e do desânimo. Quando os pelos do corpo se arrepiam, a condição é conhecida como romancha, e ela surge da surpresa, do júbilo, do entusiasmo e do medo. A voz falha, né, ou fraca, surge através do desespero, do maravilhamento, da raiva, do júbilo e do medo. Os tremores são causados pelo medo, pela raiva e pelo júbilo. Quando o corpo muda de cor, é chamado de Vaivarnya e surge do desespero, da raiva e do medo. As lágrimas surgem pela influência do júbilo, da ira, do desespero. As lágrimas de alegria são frias, enquanto que as lágrimas de raiva ou de dor
né, são mornas. O fim de todas as ações, a perda de consciência, né, ficar paralisado, cair no chão, tudo isso é chamado de pralaya. E a pralaya surge tanto na felicidade quanto no sofrimento. Aqui entendam que sofrimento não é algo negativo. Aqui estamos falando de um estado de bhava, de transcendência espiritual, de sentimentos transcendentais. Então aqui esse sofrimento, ele é um sofrimento apenas teatral. Tá? Por exemplo, o devoto, por exemplo, estava ali contemplando um passatempo de Krishna, de repente aquele passatempo desaparece, acontece alguma coisa, e ele fica com raiva porque ele perdeu esse contato, ele sofre por causa disso, entende? Aí ele vai manifestar uma série desses sentimentos, tá? Enfim, essa raiva também não é uma raiva material, entenda já o contexto da história para também não fazer um julgamento equivocado, né? Muito bem. Essas Satvika Bhavas se manifestam em 5 estágios de intensidade, de acordo com a gradação de Sattva. O primeiro é chamado Dhumaita, ou fumegante, ou seja, há apenas uma fumacinha. O 2, Jwalita, ou flamejante, já existe uma chama. Terceiro, Dipta, queimadura. 4. Udipta, que é uma queimadura muito brilhante, muito intensa. É um fogo muito intenso. E o 5º, que é a Sudipta, que é um fogaréu muito intenso. Eles são gradualmente refletidos no coração daquele devoto puro e sincero, de acordo com o nível do seu sadhana. Muitas pessoas exibem estes bhavas para impressionar os outros ou obter sucesso em suas atividades neste mundo material. Mas tais demonstrações não são de sentimentos transcendentais da devoção pura. Ok? Então, muito cuidado com devotos que choram, que rolam no chão. Vocês acham que isso é algo improvável? Não é. Na Índia é muito comum, muito mesmo. Eu já vi várias vezes, principalmente na Bengala. A Bengala é um local onde nós temos muitos charlatães, muitos enganadores, exibicionistas, e eles não têm nenhum pudor em fazer tudo isso, porque as pessoas que não têm conhecimento das escrituras, que não têm um guru autêntico, se deixam levar por esse teatro e acham que aquilo ali é real. Então, eu mesmo já passei por uma experiência dessa, estava num festival na Bengala, de diversos grupos de Kirtan, e nós, os brahmacharis, iríamos nos apresentar também, iríamos cantar lá. E enquanto a gente estava ali esperando pela nossa vez, a gente estava sentado observando um grupo se apresentar, e estávamos assim bem na frente, né, do palco, que na verdade não era um palco elevado, era no mesmo nível basicamente da plateia. E aí daqui a pouco um dos músicos lá, o cantor desse grupo, começou a chorar, fazer aquele drama, rolar no chão, e daqui a pouco ele vem para cima da gente e abraça a gente, começa a chorar no nosso ombro. E assim, foi uma cena muito engraçada, porque a plateia estava totalmente assim, vamos dizer, envolvida, empolgada, muita gente estava chorando, já tinha uma outra mulher rolando no chão também, e nós, já cientes daquele drama todo, simplesmente começamos a rir, né? Então assim, o cara até largou a gente rápido,
porque viu que a gente não estava entrando na onda dele. E a gente estava rindo, a gente não conseguiu se conter. Imagina, só brahmacharis ocidentais, né? No meio de uma vila da Bengala. De repente, o principal ator lá, o ator não, né? O músico lá, o cantor, começa a encenar, querendo envolver a gente naquele teatro dele, como se a gente fosse, né, também, vamos dizer assim, acreditar como o público estava acreditando, e a gente simplesmente reagiu de uma maneira muito inusitada. A gente começou a rir, mas rir mesmo, assim, descontroladamente. E, enfim, isso foi bom, porque a gente deixa claro que nós da Gaudia não somos teatrais, não estamos ali para fazer nenhum tipo de demonstração artificial de sentimentos espirituais, e estamos simplesmente preocupados em cantar o Mahamantra em si, e ter os benefícios do canto, né, e de ouvir o Mahamantra, e de passar a nossa mensagem, sem precisar ficar fazendo essas coisas, né? Os próprios nossos gurus da Gaudia mesmo, eles não ficam fazendo essas demonstrações, muito embora eles tenham toda a capacidade para fazê-las, só que eles se controlam, né? Eles têm uma capacidade de autocontrole muito forte, tá? Em alguns momentos, assim, vamos dizer, raros, você até consegue ver, né? Você até consegue ver, como eu consegui ver de Gurudeva, mas, enfim, já era um momento, um estado já em que ele não estava mais no mundo ali público, né? Ele estava reservado no quarto dele, enfim, já no momento final dos seus passatempos aqui na Terra. Mas outros acharyas, por vezes, acabam demonstrando e, enfim, não conseguem controlar, tá? Mas quase sempre eles mantêm tudo isso internamente quando estão em público, tá? Isso aí faz parte da etiqueta, né? Porque a gente não quer dar margem para os falsários, né, charlatães fazerem também. Então, automaticamente os acharyas da Gaudia eles se contêm e não deixam que a coisa fique baseada nisso. Porque, de fato, é uma forma de você atrair a fé das pessoas quando você manifesta um comportamento que não é normal. E as pessoas vão perceber, ele não é normal, ele não é como a gente. Tá? Só que a gente tem que tomar cuidado e entender o contexto em que a gente se encontra. Então a pregação não pode ficar baseada nisso. A pregação tem que ser baseada no Siddhanta, né? Enfim, nos princípios éticos, nas regras, né? Nas disciplinas todas, não comer carne, não se intoxicar, não ter relação ilícita, para que a gente possa frear essas pessoas que têm essas tendências de se tornarem líderes espirituais na sociedade, né? Então, é basicamente isso. Bom, texto 6. No corpo espiritual, Siddhadeha, a entidade viva é uma serva transcendental de Sri Krishna. Quando o apego pelo serviço da Serati surge, a diva, ela então eclipsa as suas designações materiais insignificantes. A seguinte declaração de Chaitanya Mahaprabhu, encontrada no Padavali 74, diz: Naham vipro nachanara patina piva shona shudro, Naham varnina chagriha patir novanasto yatirva, Kintu pradyanikila paramananda purnamrita vider, Gopi bhartu pada kamalayo dasa dasa anudasa. Eu não sou um Brahmana, um Kshatriya, um Vaishya ou um Shudra, nem mesmo sou um Brahmachari, Grihasta, Vanaprastha ou Sannyasi. Minha natureza é ser um servo dos Vaishnavas, que são os servos dos pés de lótus de Sri Radha Vallabha, o mantenedor das gopis. Ele é naturalmente efulgente e um oceano completo de bem-aventurança. Então, esse é um verso muito importante que Chaitanya Mahaprabhu coloca,
sobre a nossa identidade eterna, que não tem a ver com as designações do corpo físico, mas sim do corpo espiritual. Comentário do Srila Gurudeva. A entidade viva é, na verdade, uma serva de Shri Krishna Chandra, o oceano transcendental de todos os sentimentos nectários. Isso é confirmado no Chaitanya Charitamrita, Adya Lila 5.142. Ekala Ishvara Krishna Ara Savabritya Jare Jaicha Nachaya Shetaiche Kore Nritya. Krishna é o Supremo Controlador, o Controlador Supremo, e todos os demais são seus servos. Eles dançam da maneira como Krishna os faz dançar. A entidade viva, que é controlada por Maya, se identifica com o corpo material temporário de uma mulher ou de um homem e de outras diferentes designações. No entanto, com sua boca de lótus, Shri Gaura Sundara, a encarnação de Kali Yuga, salvadora das almas caídas, instrui os seres humanos atormentados por Kali. Ele diz: nós não somos limitados pelas classes sociais, os Varnas, como Brahmana, Kshatriya, Vaishya ou Shudra, e nem pelos estágios da vida, né? Os ashramas, né? Que são de Brahmachari, Grihasta, Vanaprastha ou Sannyasi. Nossa identidade pura é Gopi Bhartu Padakamalayur Dasa Dasa Anudasa, aquela de ser o servo do servo do servo do mantenedor das gopis. Porque a entidade viva está condicionada, ela recebe um novo corpo de acordo com de acordo com o desejo da sua vida pregressa, né, e as impressões recebidas, samskaras. E assim nasce em um desses varnas. O destino que ele alcança após a morte está de acordo com o seu karma. Isso é chamado karma chakra, ou ciclo de ação e reação. A entidade viva compreende a sua forma pura, Shuddha Swarupa, ao abrigar-se nos pés de lótus de um guru fidedigno e seguir o caminho de bhajana como estabelecido pelos Mahajanas antecessores. Sua identificação material é removida por sua constante prática de Nama Bhajana. O humor espiritual puro então se manifesta e ela alcança o corpo transcendental e puro, através do qual poderá servir a Shri Krishna. Este corpo é então dotado de mãos, pernas, etc., assim como o corpo material. Em sua natureza pura e transcendental, Shri Krishna é o único homem e todas as divas são fêmeas. Ele é o único macho, né? E todas as divas são fêmeas. Na verdade, na estrutura do coração da diva, macho e fêmea são características que não existem. No entanto, quando estão corporificadas, essas entidades vivas naturalmente concebem a si mesmas como sendo machos ou fêmeas. A diva alcança o seu corpo puro através do sadhana bhajana. Uma pessoa que está inclinada ao madhurya rasa irá praticar sadhana bhajana sob a direção de um rasika bhakta e de acordo com o seu próprio desejo, a sua natureza constitucional, ele irá alcançar então a sua forma espiritual, que será o corpo de uma gopi. Yogamaya fará todos os arranjos para que o serviço desse devoto, numa raça específica, né, pela potência que faz o impossível possível, aconteça. É a famosa potência Aghatana Ghatana Patyashi.
No Prema Bhakti Chandrika, Narottam Das Thakur diz: Sadhane bhavibo jaha siddhadeha pavo taha pakwa pakwa matra sevichar. O que quer que você contemple no seu sadhana, irá alcançar na perfeição. A única diferença é que o sadhana está apenas verde, né, no sentido de não estar maduro, enquanto a perfeição é madura. Agora Gurudeva vai explicar o significado de dasa anudasa. Ninguém tem a qualificação para entrar em Madhura Seva, a Sri Yugala Kishora, ao menos que esteja sob a direção das Braja Gopis. Pela execução do bhajan, sob a direção das manjaris, né, que seguem essas gopis, podemos então alcançar o posto de uma serva, ou de uma manjari. No momento do sadhana, desejamos ter o humor de serviço a Shri Krishna de acordo com o humor das Braja Gopis. Em seguida, quando o bhava surge, consideramos-nos como sendo servas das Braja Gopis, como Lalita Sakhi, e servimos Shri Radha Krishna sob sua direção. No Sringara Rasa Upasana, adoração através dos humores amorosos, sentimentos amorosos, né, Madhurya Rasa, concebemos-nos como um amante, né, ou parakia, paroda. Algumas pessoas, embora machos, consideram-se como sendo Lalita ou Vishaka. Eles adotam um comportamento feminino, né, pousam como saques e então fazem o seu bhajana, entre aspas. Aqui Gurudeva está fazendo agora uma crítica àqueles que ainda no corpo masculino querem se comportar como gopis. Por esses atos, eles apenas destroem a si mesmos e os demais, pensando, eu sou Lalita ou eu sou Vishaka. Né? É o Ahangrahopasana dos Mayavadis, um tipo de adoração na qual eles se consideram como idênticos ao seu próprio objeto de adoração. Né? Ou seja, eles admiram Lalita, querem, né, ser como Lalita. Né? Aqueles que pensam dessa maneira são ofensores aos pés de lótus de Lalita e Vishaka, e eles então têm que descer para o pior dos infernos. A entidade viva, que jamais poderá se tornar Rupa Manjari, né, que é uma Kinkari eterna de Srimati Radhika, nem mesmo se tornar Lalita ou qualquer outra Sakhi já existente. Essas Sakhis, elas não estão na categoria de entidades vivas, elas são uma expansão direta de Srimati Radhika, Kaya Vyuha Swarupa. Enquanto executa o Sringarasa Upasana no momento do sadhana, a entidade viva deve servir a Shri Radha Krishna sob a direção das Sakhis eternas de Srimati Radhika. Concebendo a si mesmo como uma amante, né, a sua aspiração deve ser nascer na casa de uma Braja Gopi, se casar com um Gopa específico e não ter filhos, né, mantendo-se uma Gopa Kishori, ou seja, uma jovem sem filhos. Esta Kishori, cujo humor está em Parakya Bhava, é uma sadhaka fêmea com o intenso desejo de servir a Krishna sob a direção de Shri Radha. Quando este bhava é aperfeiçoado, então alcança-se Gopi Bhava. Na sua canção Dekite Dekite, Srila Bhaktivinoda Thakur canta: Brajagopi Bhava Hoibe Swabhava Anubhava Narohibe. Minha única disposição é me tornar uma Braja Gopi. Nenhum outro humor me interessa. Texto 7.
No Bhakti-rasamrita Sindhu 1.2.295, é descrito como um devoto em Raga Marga está fixo em dois tipos de serviços, humores de serviço. Um é executado com o seu corpo externo, Sadhaka Deha, e o outro com o seu corpo interno, Siddha Deha. Seva Sadhaka Rupena, Siddha Rupena Chatrahi, Tadbhava Lipsuna Karja, Braja Loka Anusarata. Aquele que possui um desejo intenso de alcançar Ragatmika Bhakti, segue os passos dos Brajavasis, como Rupa Goswami, por exemplo, que são devotados a Raga Marga. Com o seu corpo externo, Sadhaka Rupa, ele deve cantar e ouvir de acordo com as práticas de Raganuga Bhakti e contemplar internamente, né, o seu corpo espiritual, Siddha Deha, que foi revelado para ele pelo seu guru. Ele então deve executar o seu serviço. Comentário de Srila Gurudeva, Bhajana Rahasya Vritti. Raganuga Bhakti é executado de duas maneiras. Primeiro com o corpo externo, Sadhaka Rupa, e o segundo com o corpo interno, Siddha Rupa, que é capaz de conduzir o prema, né, o prema seva, pelo qual se aspira. Com o corpo externo, pode-se executar então o serviço como Rupa Goswami, Sanatana Goswami e outros eminentes Brajavasis. Com um desejo intenso de obter aquele objeto de desejo, Shri Krishna, que reside em Vraja, e os sentimentos dos seus associados eternos, né, deve-se executar serviço dentro da mente, Manasi Seva, seguindo os residentes eternos de Vraja, como Shri Radha, Lalita, Vishaka e Rupa Manjari. Porque pessoas desqualificadas são incapazes de compreender as atividades transcendentais de um sadhaka, para o seu benefício, ele deve praticar as regras e regulações de Vaidhi Bhakti com o corpo externo. Se essa pessoa desqualificada tentar imitar as atividades transcendentais de um sadhaka, este processo de bhajana será então a própria causa dela se manter presa à existência material. Nossos acharyas antecessores seguiram pessoalmente essas regras e regulações, simplesmente para instruir os Ajatarati Sadhakas, ou aqueles que não estão na plataforma de Bhava, para que sejam capazes de entrar um dia dentro de Bhakti pura. O significado de Vidhi Marga é a prática dos 64 membros de Bhakti, começando com o Guru Padashroy, ao abrigar-se aos pés de lótus de um Guru genuíno. Ao seguir o Vidhi Marga desta maneira e pela influência da associação com os devotos que estão praticando o Raga Marga, um desejo intenso por Raganuga Bhakti se manifesta no coração e pode-se então alcançar a qualificação necessária para entrar nesse caminho. Srila Bhaktivinoda Thakur confirma no seu Kalyana Kalpataru: Vidhi Marga Ratta Jane Swadhinata Ratnadane Raga Marga Karana Pravesh. Dia e noite devemos servir Radha e Krishna Yugala em Vraja com o nosso corpo espiritual, Siddha Deha, que foi revelado pela misericórdia de Shri Guru. O sadhaka, seguindo os associados amados de Krishna, pelos quais ele aspira um dia servir de todo o seu coração, né, ele desenvolve então loba, que é a avidez, e assim deve constantemente servir ao casal divino com o seu coração totalmente unidirecionado. Ao seguir este humor de um dos associados de Krishna, que pode ser tanto de servo, de amigo, de pai ou de amante, né, e
cujas disposições correspondem à sua própria, o sadhaka então alcança o afeto pelos pés de lótus de Krishna. Este afeto é da mesma natureza do afeto dos associados que ele segue. Este, então, é o método de Raganuga Bhakti. Muito bem. Então, esse comentário ele é bem grande. O Gurudeva agora vai começar a explicar uma série de outras coisas e a gente vai encerrar por aqui e retomamos na próxima aula. Um bom dia a todos. Hare Krishna. Vanchakalpatarvyasya kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.